tem prova, e artes também não, tá? Então, ele vai valer, o peso é maior no trabalho. Por isso, ele é mais descritivo, né? Tem que ser mais elaborado, certo? Então, aqui vai falar sobre o conteúdo que nós vamos ver hoje, sentido conotativo, denotativo, né? Pontos aí, partes de trechos de livros, né? Então, ele vai pedir aí tudo que nós vamos ver, nós vamos falar sobre figuras de linguagem, né? O quinhentismo, então tudo relacionado. Ele é o número 8 lá, da questão do trabalho, vai falar sobre o barroco arcadismo, tá? Então, ele tem a pergunta ali, ó, quando iniciou o período barroco no Brasil, quais as características que nós podemos encontrar nas obras literárias dessa época e quais principais autores. Pessoal, se puxem na descrição, tá? Tem bastante espaço ali, pode usar mais se quiser, né, acrescentar, né? Então, para considerar aí essa atividade, vocês vão ver bastante característica hoje do barroco, todo o contexto do barroco no Brasil, né? E como fazer um vazamento ali para descrever, né? E quais os principais autores. Então, não façam ali, escrevam 3 linhas, né? Ou algo básico, assim, que vocês não passem as informações que vocês vão prestar atenção na aula hoje, né? Então, tem que ser um pouquinho mais elaborado, mais descritivo. A questão 8 aí falando sobre o arcadismo no Brasil, certo? Também tem o 9, ó, que também fala de novo das características, certo? E mais algumas questões aí relacionadas. Tem questão que é só objetiva, é só marcar, mas tem outras que precisam aí de descrição, falar um pouquinho sobre a característica daquela época, né, do modelo, do período, certo? Então, o trabalho de literatura, ele é um pouquinho mais extenso, assim como o conteúdo, né? Boa noite. Eu comecei a aula hoje, então eu tô meio perdida. Boa noite, seja bem-vinda. A gente Obrigada. hoje tem aula de literatura. Nós já tivemos as 2 aulas de português e agora a literatura, e semana que vem a gente tem artes. Eu tô passando. É Laila, né? Isso. Laila, eu tô passando a orientação do trabalho, tá? Se quiser anotar aí, o trabalho de literatura ele tem que ser entregue terça-feira, tá? Como que Tá, tu pode entregar? Pessoalmente ou mandar pro e-mail da escola, certo? tá. E agora eu vou falar um pouquinho então do conteúdo que nós vamos ver. Tranquilo aí o trabalho, pessoal? Ninguém tem pergunta? Reforçando, tá? Agora a Laila chegou aí. Literatura é diferente de português, onde a gente tem o trabalho, a gente tem uma prova. Literatura e artes é só o trabalho, certo? E aí, esses trabalhos aqui ficam lá no grupo, lá em PDF, isso? E isso, ele é disponibilizado em Word e em PDF, né? Para a escolha de vocês que achar melhor para vocês fazerem impressão ou escreverem, né? Ah, tá. Mas é disponível das duas formas, certo? Então vamos começar aí a nossa aula de hoje. Só vou pedir, Laila, para te fechar o áudio, porque às vezes vai dar um barulho e aí a minha voz não vai sair muito Tá. para vocês escutarem. Bom, pessoal, olha só. Então, na fase 1, a literatura ela é um pouquinho mais extensa, né? O conteúdo do português aí foi um pouquinho melhor, né? Foi um pouquinho reduzido. Mas agora a fase 1 aí da literatura, a gente aborda os seguintes assuntos. Ó. A gente vai falar sobre os gêneros literários, tá? Vamos falar sobre a diferença de denotação e conotação. Vamos falar de figuras de linguagem, tá? O quinhentismo, o barroco e o arcadismo, tá? Então, quando a gente começa, e não tem como começar a iniciar a fase 1, né? Sem falar sobre os dois períodos mais importantes aí, né? Que foi o barroco e o arcadismo. Depois a gente, na fase 2, a gente já vê outros períodos que desencadeiam desses períodos aí vistos na fase 1, ok? Então, quando a gente fala de literatura, né?
Às vezes a gente acha, é um tédio, é muito contexto histórico, né? Às vezes dá sono, às vezes é cansativo, né? Mas elas têm muitas informações aí, muito informações que depois a gente encontra na língua portuguesa, né? Que são características que a gente encontra na língua portuguesa, e também a gente entende um pouquinho melhor aí sobre o nosso contexto histórico do Brasil, né? Então, a literatura, ela é uma manifestação artística, tá? Que é difícil de ser conceituada, ela não tem um conceito, tá? Porque ela aborda várias áreas, vários conceitos, várias características. Então, a gente diz que a literatura aí, ela aborda um pouquinho de cada coisa, né? Então, quem marca, o teórico que marca a literatura é o Aristóteles, né? Ele escreveu uma obra aí, que é a Arte Poética, onde ele define aquilo que nós chamamos dos gêneros literários. Tá? Então, ele tem um marco bem importante aí para falar sobre a literatura, né? Então, ele observa a história da teoria de gêneros, ele conta a partir lá da antiguidade grego-romana, né? Então, ele conta todo o contexto histórico para que se formou essa literatura, né? E que ela não é conceituada. Então, ele também mostra desde a antiguidade, mas ele fala também das primeiras manifestações poéticas da cultura ocidental. Então, vem essa cultura, né? Na verdade, ela aborda também, ela não tem um conceito, porque foram vários povos, vários poetas que se foram se concretizando, foram se agregando, né? E a literatura é que fala a língua de todos, né? Então, quando a gente fala de gênero literário, esses gêneros literários, eles reúnem um conjunto de obras, tá? E essas obras aí, elas ganham várias classificações, tá? Que entra semântica, gramática, né, sintático, a estrutura, né, o fonológico que a gente viu no português nas nossas duas aulas, né, a questão da fala, da pronúncia, entra essa questão também, e escrever não é só fazer um gênero, não é só escrever um poema, não é só escrever uma obra literária, né, a gente também tem que seguir a gramática, né, então esses gêneros eles têm que abordar, mas não esquecendo dessas classificações aí, né. E quando a gente fala em gênero literário, ele se divide em três, né? Gênero épico, gênero lírico e dramático. Então, quando a gente falar em gênero literário, são esses três. E dentro desses três, aí se aborda N coisas, né? Mas são três fundamentais, o épico, lírico e dramático, tá? E também é importante deixar bem claro, né, que esses textos literários, eles são divididos e organizados em três gêneros, tá? Então, categorias, né, e gêneros. Né? As categorias são a forma, né, que foram divididos. E os gêneros, dentro dessas categorias aí, como eles foram descritos, como eles foram caracterizados, né? Então, eu tenho gênero épico, o gênero lírico e dramático, e tem o gênero narrativo dentro desse, né? Então, vai vir um desses gêneros, tem o meu narrativo, o lado narrativo mais aguçado, lírico e dramático. Ou uma categoria pode abordar todos esses três gêneros aí, né? Narrar, lírico e dramático, né? Então, a gente fala que essas duas formas, tanto a categoria como o gênero, elas se conversam, né? E como a literatura, a gente pode ter mais de uma coisa em uma só obra, né? Em uma só característica literária. Tá? Então, quando a gente fala, então, agora a gente vai falar um pouquinho sobre os gêneros. O gênero épico ou narrativo, né? Ele tem uma presença de um narrador, tá? Esse narrador, ele é responsável por contar uma história, onde esses personagens atuam tem determinado espaço e tempo, tá? Então, o gênero narrativo, característica principal dele, tá? Presença de narrador, tá? Ele que conta a história, e esses acontecimentos têm que ter um espaço e um tempo. Só um pouquinho que eu vou anotar aqui.
E dentro desse gênero aí, né, então a gente pode ter as modalidades épico, né, que são as características do texto, tá? A fábula, epopeia, novela, conto, crônica, ensaio, romance. Então, nestes textos, nestes gêneros literários aqui, ó, tem a característica épica ou narrativa, né? E quando a gente fala ali de uma fábula, a gente conta, né, uma história com um personagem e tem o tempo e o espaço ali determinado, né? O conto, a mesma coisa, a gente narra um conto, tem alguém ali narrando, né, onde os personagens também têm um determinado espaço e tempo. Já o gênero lírico, né, eles expressam sentimentos, emoções, tá? Então, eles são permeados pela função poética da linguagem, né? Então, ele fica mais a critério, ele já sai um pouquinho dessa narrativa, o gênero lírico, né? E ele tem a função, a estrutura mais poética, como poema ali, né? Então, neles, a predominância de pronomes e verbos na primeira pessoa, tá? E fora que eles abordam, o gênero lírico ele é mais fácil porque ele tem a exploração de musicalidade nas palavras, rima, verso, as palavras combinam, né? Então, o gênero lírico ele é mais fácil de se caracterizar, né? E identificar. E aí aqui a gente tem que dentro desse gênero a gente pode ter a composição do fonema, né? Do poema, elegia, ode, écloga e soneto. Então são todos relacionados à poesia, poema, né? O gênero lírico ele é mais cantado. E o gênero dramático, né? De acordo com Aristóteles, onde é o Aristóteles que identificou, caracterizou e contou um pouco desse início, né? Ele diz que os textos dramáticos são próprios para representação e aprendem a obra literária, né? Em verso ou prosa, passíveis de encenação teatral. Então, qual é a diferença que eu tenho do gênero lírico, né, para o gênero dramático? O lírico, ele tem toda a estrutura de um poema, combinação de versos e rima, mas ele não me proporciona eu poder pegar a obra e tornar ela presencial, né, tornar ela real, sair e virar uma encenação teatral. Tá? E qual é a característica aí do gênero dramático? A voz narrativa está entregue aos personagens, os atores que contam uma história por meio de diálogos ou monólogos, né? Então, a gente tem aí uma obra que é muito bem falada até hoje, é o Hamlet, né? Do Shakespeare. Shakespeare, ele tinha essa característica, né? O que é o monólogo? É conversar com si mesmo, né? É um diálogo. Então, esse gênero dramático, ele faz, se não sai do papel, se não sai da obra literária para uma encenação teatral, o que acontece? Quando eu leio, a forma que a obra me apresenta, eu tenho a sensação que eu tô dentro de uma encenação teatral. Porque tem as vozes, os personagens ali bem destacados, que está falando, o som da plateia, ou o som de quem está em volta na história, né? Então, esse gênero, ele tem vários segmentos aí, ó. Ele tem um alto, ele tem uma comédia, ele tem uma tragédia, ele tem uma tragicomédia, que é a combinação dos dois, e farsa. Tá? Então, basicamente, o início, né, aí dos gêneros literários é essa caracterização. O mais comum, né, que a gente vê bastante ao estudar, ao ler as coisas cotidianas, diárias, é o narrativo, né? E quando a gente fala em denotação e conotação, né? Daqui a pouco eu estou abordando primeiro o que vem dentro do polígrafo de vocês, e depois aí eu mostro os slides aí mais concreto, tá? Então, vocês também vão ver aí denotação e conotação, né?
que é uma denotação? É o emprego de palavras no seu sentido próprio, comum, habitual, tá? É aquele que consta nos dicionários, que eu leio e eu entendo. Não tem duplo sentido, né? Não me deixa com dúvida, é bem esclarecido, é tal qual a gramática explica, tá? Já a conotação é o emprego de uma palavra tomada em um sentido figurado, que depende do contexto. Ou seja, ela tem do sentido, tá? Ela pode ter mais de um significado. Como, por exemplo, meu relógio de ouro foi roubado, ou Pedro nadava em ouro, né? Então, as duas frases, elas têm significado diferente, né? Então, a conotação, ela me permite, né, eu fazer esse sentido. Pode ter o sentido real, o sentido que eu leio e eu compreendo, ou o sentido figurado, que tem dois, depende do contexto e depende também do como que a pessoa vai compreender aquilo que eu quero passar para ela. Aí eu coloquei aqui, esse aí não tem no material de vocês, mas para a gente entender bem a diferença, tá? Então, sentido denotativo é o sentido real, permite uma única interpretação, tá? Enquanto sentido conotativo, sentido figurado, permite várias interpretações, tá? O sentido denotativo é o dicionário e o sentido conotativo é o contexto. O sentido denotativo, sentido comum a todos, todos compreendem a mensagem que eu quero passar. Já no sentido conotativo, rico, expressivo, mais de um sentido. O sentido denotativo é impessoal, né? Porque ele só tem uma forma, então não tem eu pensar da forma que eu quero. Já o sentido conotativo é pessoal, é a interpretação que eu levo daquilo, né? E o sentido denotativo é objetivo, é reto, me passa a ideia de primeira.